E aí, pessoal, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá o horário que você estiver assistindo esse vídeo. Eu sou o professor Wagner Dias e estou aqui hoje para dar continuidade ao nosso estudo de geometria analítica. E nessa aula a gente vai falar sobre retas, beleza? Então vou mostrar para vocês tudo ou quase tudo que a gente encontra sobre o conteúdo de retas ligado à geometria analítica que você pode estudar, que você deve estudar no ensino médio, tá certo? Então vamos lá, sem mais delongas! Então, pessoal, o primeiro exercício que eu vou fazer com vocês, tem um exemplo aqui, ó, que eu estou pedindo para a gente encontrar a equação geral da reta que passa por dois pontos, tá certo? Uma coisa bem natural é a gente saber, né? Todo mundo sabe que para a gente fazer uma reta, basta que a gente tenha dois pontos, né? Por dois pontos passa uma reta. Beleza. E aí, o que acontece, pessoal? Como que nós vamos encontrar a equação geral? Primeira coisa que eu vou falar para vocês aqui é o seguinte. A equação geral de uma reta, ela é com o seguinte formato: ax mais by mais c igual a zero, tá certo? E aí, pessoal, o que acontece? Eu falei na aula anterior de pontos que, para a gente ter três pontos alinhados, se o determinante formado, né, o determinante, quando a gente calcula o determinante de três pontos, e esse determinante dá zero, nós dizemos que os três pontos estão alinhados, ou seja, estão na mesma reta. E é esse conceito que nós vamos utilizar aqui, tá certo? Eu vou fazer o determinante com esses dois pontos aqui. Aí você vai virar para mim e falar assim: Wagner, mas você falou que precisa de três pontos. Sim, por quê? Porque eu tenho dois pontos, mas você observa que aqui na nossa equação geral da reta, você tem aqui, ó, duas letrinhas, o x e o y, que pertencem à nossa equação, né? São as variáveis da nossa equação. Então, eu vou colocar, além desses dois pontos, um terceiro ponto. E esse ponto que eu vou colocar é um ponto genérico, um ponto xy, que vai representar qualquer ponto dessa reta. E aí, pessoal, o resto é só alegria. É você desenvolver o determinante, tal como eu mostrei para vocês na aula passada, tá certo? Com o complemento deste ponto genérico. E aí você deve ter percebido que eu estava começando a escrever aqui e voltei e coloquei o xy como primeiro ponto. Aí você vai me perguntar: Wagner, tem que colocar o xy como primeiro? Não. Você pode colocar ele em qualquer posição. Pode ser primeiro, segundo ou terceiro. Eu gosto de colocar ele primeiro por questão de gosto mesmo, é gosto. Tá certo? Então o resto agora é fazer conta. Repito as duas primeiras colunas, né? E vou aplicar a regra de Sarri. Tá certo? Olha lá. XY, ponto genérico que eu falei, 0,2, esse ponto aqui, 2,3, este ponto aqui. Repetiu x02, x02 primeira coluna, y23, y23 segunda coluna. O resto agora é fazer determinante, regra de Sarri. X vezes 2 vezes 1, 2x. Y vezes 1 vezes 2, 2y. 1 vezes 0 vezes 3, 0. E aí, ó, isso aqui são as nossas diagonais principais. E aí vamos fazer agora, voltando, né, para encontrar as secundárias. Y vezes 0 vezes 1 dá 0. X vezes 1 vezes 3 dá 3x. 1 vezes 2 dá 4. Então, essas aqui são as nossas DSs. Tá certo? E aí, pessoal, o que eu vou fazer? A principal menos a secundária. 2x. Lembrando que esse determinante tem que dar 0, né, porque os pontos têm que estar alinhados. Então, a gente vai ter aqui 2x mais 2y menos 3x menos 4 igual a 0. Ou seja, menos x mais 2y menos 4 igual a 0. Beleza? Beleza. Eu gosto sempre de colocar o x positivo quando o x e y são sinais diferentes, sinais opostos. Eu gosto sempre de botar o x positivo. Para o x ficar positivo, eu troco o sinal de todo mundo, tá certo? Então, x menos 2y mais 4 igual a 0. Então, essa aqui é a equação geral. Repara que nessa relação aqui, ó, o meu A é 1, que está junto com x. O meu B é menos 2, que está junto com y. E o meu C é o 4, que é o meu termo independente. Beleza, pessoal? Então, falou em equação geral da reta, uma das maneiras de você encontrar é você calculando o determinante
com o auxílio de um ponto genérico e uma coluna unitária. O que é a coluna unitária? A coluna composta por uns, tal como eu mostrei na outra aula, que é verificar a condição de pontos de 3 pontos alinhados. Beleza? Beleza! Então vamos para o segundo exemplo, letra B que eu tenho aqui. Vou fazer o mesmo processo, tá certo? Então vamos lá. Vou botar aqui x, y, 1, menos 1, 2, 1, menos 2, 5, 1. Que 1 é esse, Wagner? Coluna unitária que eu falei para vocês. Repito as duas primeiras colunas. X menos 1, menos 2. Y, 2, 5. E aí, esse determinante tem que dar 0. E aí, vamos lá. X vezes 2 vezes 1, 2x. Y vezes 1 vezes menos 2, menos 2y. 1 vezes menos 1 vezes 5, menos 5. Essas aqui são as minhas diagonais principais. Lembrando que o determinante é sempre as dp's, né, o somatório das dp's, menos os somatórios das ds. Vamos lá. Y vezes menos 1 vezes 1 dá menos y. X vezes 5 vezes 1. X vezes 1 vezes 5, 5x. 1 vezes 2 vezes menos 2 dá menos 4. E aí, essas aqui são as minhas ds. Então, eu tenho que fazer 2x menos 2y menos 5, menos tudo que está aqui na ds, tá certo? Então, vamos lá. 2x menos 2y menos 5, menos 5x mais y mais 4 igual a 0. 2x menos 5x dá menos 3x, menos 2y mais y dá menos y, e o menos 5 mais 4 dá menos 1 igual a 0. Repara que todos os sinais deram negativo, 2x menos 5x menos 3x, menos 2y mais y menos y, menos 5 mais 4 menos 1. Eu vou trocar todos os sinais aqui, ficar tudo bonitinho positivo. 3x mais y mais 1. Essa é aquela famosa multiplicação por menos 1, né? E aí, está feita aí a nossa equação geral. Beleza, pessoal? Muito bem. Quem é o A, B e C aqui? Só para a gente fazer igual ao outro. A3, B1, C também 1. E isto. E aí está a resolução desse nosso exercício. Tá certo, pessoal? Então, lembrando aqui, quando você tiver, problemas envolvendo equação geral de reta, você tem que fazer uma equação nesse formato aqui, ax mais by mais d. Lembrando que para isso o determinante igual a 0, utilizando um ponto genérico pxy. Beleza, pessoal? Então, espero que tenha ficado bem claro aí para vocês o que é a equação geral de uma reta e como encontrá-la. Tudo bem? Vamos lá para o número 2. E com o número 2 vem um outro conceito, né? Com o número 2 surge um outro conceito. O conceito agora de quê? De equação reduzida da reta. O que é a equação reduzida da reta, pessoal? Y igual a mx mais n. Y igual a mx mais n. Com esse y igual a mx mais n, e aí você talvez se lembre, né? Talvez você se lembre do seu conteúdo que você estudou no primeiro ano, né? Que era função afim. Uma reta, né? Quando você estuda lá no primeiro ano, função afim, você sabe o quê? Você sabe que o gráfico de uma função afim é uma reta. Aí você, Wagner, é a mesma reta que a gente está estudando aqui? Sim, é a mesma reta. Então, quando você estudou lá no primeiro ano, você estudou como sendo y igual a x mais b, né? E muita gente virava para você lá, e talvez, não sei como é que você aprendeu isso lá no primeiro ano, falavam-se que esse cara aqui, A, era a taxa de variação, e esse camarada B aqui é o valor inicial. Tá certo? Agora, a gente chama aqui na equação da reta na geometria analítica, a gente chama esse m de coeficiente angular e esse n coeficiente linear. Beleza? Muito bem. E aí, pessoal,
como é que a gente encontra isso, né? Como que a gente encontra essa reta, né? Essa equação reduzida de reta, né? Como que a gente faz isso? Vou mostrar para vocês agora, tá certo? Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer da seguinte maneira. Eu vou mostrar para vocês aqui um detalhe. Isso aqui é o que você sabia. Vou deixar aqui em verdinho, tá certo? Isso aqui é o que eu estou mostrando para você agora. Deixa eu mostrar para você aqui agora. O que eu estou mostrando para você aqui agora? Vamos lá. O que eu estou mostrando para você aqui agora é essa parte aqui, mx mais n, tá certo? E aí, pessoal, o que é essa questão, né? É você ter o seguinte, você tem isso aqui, ó. Você passa a ter agora, eu vou mostrar aqui um gráfico para vocês, fazer aqui um plano cartesiano, e vou mostrar para vocês algumas questões, algumas coisas aqui, tá? Então, eu peço que você tenha bastante atenção agora. Vamos lá. Eu tenho essa reta aqui, ó. Essa reta aqui. Vou deixar aqui mesmo. Deixar essa reta aqui. O que é, né? Nós sabemos que esse ponto aqui, ó, esse ponto aqui, era o nosso valor inicial, nosso B, que agora se chama N. Beleza, não tem problema nenhum. Esse coeficiente aqui é o corte com eixo Y, tranquilão. Esse cara aqui é a sua raiz, é menos B sobre A, que agora é menos N sobre A. Sobre M, na verdade. Nada mudou. Agora, esse M aqui, então repara, aqui é N, aqui é menos N sobre M, e aqui, Wagner, aqui eu tenho um ângulo. E a tangente desse ângulo é esse M. Ou seja, o coeficiente angular, esse M, ele equivale à tangente do ângulo. Tá certo? Então, na verdade, aquela taxa de variação, agora ela virou tangente no ângulo. E não é nada muito difícil você perceber fazendo umas manipulações com trigonometria um triângulo retângulo, porque você deve observar que aqui nós temos um ângulo reto, você chega a essa relaçãozinha aqui. É muito simples você mostrar isso. Tá certo? E aí, pessoal, com essa relação, você sabe também que tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Você sabe que se você pegar dois pontos qualquer da reta, vai participar do mesmo ângulo. Então a gente consegue provar que esse M, ele nada mais é que o ΔY sobre o ΔX que você calculava na taxa de variação quando você estudou lá no seu primeiro ano. Tá certo? Então, isso aqui é a mesmíssima coisa. E a partir disso aqui, pessoal, a gente também consegue, fazendo uma pequena manipulação, a gente consegue encontrar uma outra equação. E além da equação reduzida, que é mx mais n, né, mx mais n, a gente trabalhando com esse m aqui, que é esse coeficiente angular ΔY sobre ΔX, a gente fazendo uma manipulação aqui muito tranquila, que é multiplica cruzado aqui, você chega à seguinte questão. ΔY igual a m ΔX. E aí, ΔY ΔX, se você tiver um ponto genérico, um ponto dado da reta x0, y0, você, trocando aqui, usa o ΔX e o ΔY com um ponto genérico xy, a gente fica com y menos y0 igual a m que multiplica x menos x0. E essa aqui, pessoal, é a que nós chamamos de equação fundamental da reta. Tá certo? E a partir dessa equação fundamental, a gente consegue encontrar tanto a equação reduzida quanto a equação geral, tal qual nós encontramos anteriormente, fazendo esse determinante aqui. Tá certo? Então, é isso que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Como assim, Wagner? Vamos lá. Eu tenho a seguinte situação. Vou botar aqui um quadradinho aqui para a gente separar isso aqui. Tá?
nós temos a seguinte situação. Uma equação reduzida, y igual a mx mais n, onde m é o coeficiente angular e n é o coeficiente linear, né? E eu mostrei para vocês aqui também que esse coeficiente angular ele é a tangente do ângulo de inclinação da reta, né? E essa tangente é dada pelo ΔY e um ΔX. Então, se eu pegar um ponto, 2 pontos na reta, sei lá, vou pegar esse ponto aqui e esse ponto aqui. Aqui eu vou encontrar um ΔY e aqui eu vou encontrar um ΔX. E aí a tangente do ângulo, você lembra naturalmente que é cateto oposto sobre cateto adjacente, então ΔY sobre ΔX, sai aqui a nossa formulazinha que eu mostrei para vocês do que é o coeficiente angular. Tá certo? E a partir dessa formulazinha a gente chegou na equação fundamental e é ela que nós vamos utilizar para encontrar a reduzida aqui na geometria analítica. Talvez você esteja se perguntando, Wagner, mas lá no primeiro ano eu fazia isso através de sistemas. E é muito fácil, né? Você pode fazer através do sistema também aqui. Substitui o ponto 1, 2, você vai ter 2 igual a m, x que vale 1, mais n. E aí você vai substituir o outro ponto. 5 igual a m, que multiplica 2, mais n. E aí você consegue resolver esse sistema aqui sem grande dificuldade, né? Eu acho que é muito tranquilo você desenvolver. Se você subtrair a segunda menos a primeira, subtrair a linha 2 menos a linha 1, o que você vai encontrar? Aqui eu tenho 2m menos m vai dar m. n menos n vai zerar. 5 menos 2 dá 3, eu já encontrei m igual a 3. Legal. m igual a 3. E aí eu continuo aqui a solução desse sistema e só substituir, né? Vou substituir na primeira equação, em linha 1, eu vou ter o seguinte. Eu vou ter na linha 1, 2 igual a 1 vezes m, ou seja, 3 mais n. Então, meu n é menos 1. Logo, a minha equação é 3x menos 1. E aí, pessoal, eu encontrei essa equação dessa reta, y igual a 3x, eu vou chamar isso aqui de reta, sei lá, reta R, tá certo? Vou chamar essa reta aqui de reta R, igual a 3x menos 1. Y igual a 3x menos 1. Beleza? Beleza. Isso é uma maneira de resolver esse problema. Uma outra forma de resolver esse problema é utilizando essa relação aqui, ó, que eu acabei de fazer. A gente calcula o nosso coeficiente angular, ΔY sobre ΔX, substitui aqui na fundamental e acha essa equação aqui reduzida da mesma maneira. Vocês fazem comigo? Me acompanhe aqui, por favor. Vamos lá. Ó, vou pegar esses dois pontinhos aqui, ó, e vou colocá-los aqui embaixo só para a gente ver. Opa, não veio, danado. Vamos lá. Beleza. Só para a gente relembrar que pontos são esses. Eu vou baixar um pouquinho aqui e vamos lá. Vamos escrever aqui, ó, outra forma. Tá certo? Então vamos fazer isso aqui de outra forma. Então, uma forma é fazer um sistema, tal como você aprendeu lá no primeiro ano do ensino médio. Beleza? Beleza. Outra forma é eu fazendo como? Utilizando esse raciocínio aqui de... Deixa eu fazer aqui para ficar bonitinho. Utilizando esse raciocínio aqui, usando o coeficiente angular, né, que é o que você chamava de taxa de variação lá no primeiro ano, e a equação fundamental. Então vamos lá, me ajuda aqui. Vamos calcular esse coeficiente angular aqui. M é igual ao quê? ΔY sobre ΔX. Então vou pegar final 5 menos 2, que é o inicial. 5 menos 2 aqui, ó. Esse menos esse. E o ΔX? 2 menos 1. 2 menos 1. 5 menos 2, 3. 2 menos 1, 1. Opa, M igual a 3. Caramba, que sorte. Igualzinho eu encontrei aqui, ó, M igual a 3, tá vendo? Legal, né? Ah, maravilha. Coisa bonita, né, gente? E aí eu encontrei o coeficiente angular, agora é só substituir aqui, ó. Como? Escolhe um ponto, 1, 2 ou 2, 5. Vou pegar aqui o ponto 1, 2. Ponto 1, 2. Agora usa a equação fundamental. Y menos Y0, que vale 2, que é esse ponto aqui que eu estou usando. M, que é 3, que multiplica x menos 1. Agora desenvolve isso aqui. Y igual
Aqui você tem uma distributiva, né? 3x menos 3. E o menos 2 vai para lá, vira mais 2. Logo, y igual a quanto? 3x menos 1. Caramba, que coisa linda, Wagner. Que coisa linda. Então nós encontramos a equação reduzida da mesma forma que nós tínhamos feito antes. Olha, y igual a 3x menos 1, y igual a 3x menos 1. Não é bonito, pessoal? Poxa, fica feliz comigo, faz aquele coração, né? Bota aqui no comentário assim, Wagner, isso é muito lindo. Vamos nessa? Então vamos lá. Então aqui, ó, y igual a 3x menos 1, essa aqui é a minha reta R. Pegaram? Pegaram. Se você pegou, dá um pause no vídeo agora e tenta fazer a letra B. Tá certo? Ó, a letra B está aqui. Ó. Os pontos agora são menos 1, 2, ponto A, e menos 2, 1. Beleza? Dá aquele pause no vídeo. E agora volta. Vamos lá. Vamos para a solução. Como é que a gente faz isso, pessoal? Eu vou fazer agora da segunda forma. Vou fazer só de um jeito agora, tá? Vou calcular o coeficiente angular. 1 menos 2. Olha lá, delta y, né? 1 menos 2. E o delta x? Menos 2 menos menos 1. Menos 2 menos 1. Vou pegar isso aqui e jogar um pouquinho para o lado. Faltou um menos aqui, né? Vamos botar um menos aqui. Menos 2 menos menos 1. Então isso aqui dá o quê? 1 menos 2 dá menos 1. Menos 2 menos menos 1 dá mais 1. Menos 2 mais 1 é menos 1. Menos 1 dividido por menos 1 é 1. Legal. Então acabei de descobrir que o meu m vale 1. Agora, o que eu vou fazer? Vou só usar a minha equação fundamental, né? Que está aqui, ó. Y menos y0 igual a m x menos x0. E vou pegar um dos dois pontos. Pô, Wagner, qual dos dois pontos você vai pegar? Tanto faz. Não faz diferença nenhuma isso. Tá bom? Vou pegar o primeiro ponto aqui. Ponto menos 1, 2. Tá? E aí vamos lá. Y menos y0, que é 2. M, que vale 1, que multiplica x menos x0, que é menos 1. X menos menos 1. E aí eu fiquei com y menos 2. Esse 1 vai multiplicar aqui, não vai mudar nada, né? Então vai ficar x mais 1. Esse menos 2 eu vou passar por lá de lá já direto, né? Mais 2. Então vou apagar ele daqui. Então ficou y igual a... Aqui, ó, 1x. Aqui, ó, menos menos mais 1, x mais 1. Menos 2 foi para lá, mais 2. Y é igual a quem? X mais 3. E aí eu cheguei à minha resposta da minha equação. Vou chamar aqui minha reta agora de reta S. Vai ficar diferente. Então minha equação agora da minha reta S é y igual a x mais 3. Beleza, pessoal? Entendido? Espero que sim. Se tiver alguma dúvida, joga no comentário aqui, tá certo? Eu vou ter o maior prazer em responder para vocês. Então, pessoal, falei já de reta. Equação geral da reta, ax mais by mais c igual a 0. Faz o determinante igual a 0 utilizando um ponto genérico e uma coluna de uns. Falei da equação reduzida da reta. Lembrei com você que você já estudou isso aonde? No primeiro ano, né, do ensino médio, como função, o quê? Afim. Isso, função polinomial do primeiro grau. Tá certo? Falei isso para você também. E, além da equação reduzida, que é a própria função afim que você já estudou no primeiro ano, né? O que eu falei mais para você? Eu falei mais para você da equação o quê? Fundamental. Tá certo? Eu falei da equação fundamental. E para eu falar de equação fundamental, eu mostrei para você aqui a tangente do ângulo, a inclinação da reta. Lembrei aqui dos pontos que fazem a reta, né? E mostrei para você a equação fundamental. Y menos y0, m, x menos x0. E vamos agora para o número 3. Aí, ó, o número 3 que a gente vai resolver, a gente vai fazer o quê? Vamos escrever a equação geral e reduzida de uma reta S aqui dada, tá certo? Só que aí tem alguns detalhezinhos, né? E aí, pessoal, como que a gente vai fazer? Uma coisa que eu não falei anteriormente é que você pode pegar as retas que vocês encontrarem, né? Ó, encontrei essa reta aqui geral, tá certo? Voltei aqui no número 1. X menos 2y mais 4. Aqui, ó. X menos 2y mais 4. X menos 2y mais 4 igual a 0. Se eu quiser transformar essa equação geral em equação reduzida,
eu posso fazer isso. Como, Wagner? Só isolar o y, né? Então, eu vou ficar com 2y igual ao quê? Igual a x mais 4. Repare, eu passei só esse menos 2y para o lado de lá, ele virou 2y, só que eu escrevi invertido. E aí, agora, eu tenho y igual ao quê? X sobre 2 mais 4 sobre 2, que é 2. Então, repara que eu encontrei aqui, ó, a minha equação que? Reduzida. Eu saí de uma equação geral e fui para uma equação reduzida. Fazendo o que, Wagner? Simplesmente isolando o y, tá certo? Posso fazer na outra? Na outra é até mais fácil, ó. Olha essa outra aqui. Ó, vou até botar aqui, ó, botar para o lado de cá. Aqui, ó, se você for fazer aquele segundo exemplo, a gente encontrou 3x mais y mais 1. Se eu quero isolar o y é igual, só passar do outro lado, menos 3x menos 1. Olha lá, prontinho. E essa aqui é a equação reduzida, tá certo? Dessa equação geral 3x mais y mais 1 igual a 0. Então, se você tem a equação geral e quiser passar para reduzida, basta você fazer o quê? Isolar o y. Maravilha! E eu também posso fazer, pessoal, da equação reduzida, que é essa aqui, ó, que nós encontramos aqui no número 2, também posso passá-la para geral. Como, Wagner? Só passar tudo para um dos membros da equação igualar a 0. Então, aqui, ó, nesse caso aqui, essa aqui é a nossa reduzida, que foi do exercício. Vou passar para geral agora. Como é que eu passo para geral? Passo tudo para um membro da equação. X menos y mais 3 igual a 0. Olha a equação geral aqui, gente. Que maravilha, né? Então, é só isso, tá certo? Ah, nessa outra aqui também dá para fazer, Wagner? Dá, aqui, ó. Só passar o 3x menos 1 para o outro lado. Então, vai ficar y menos 3x mais 1 igual a 0. E essa aqui é a equação que? Geral. Tá vendo? Então, o que a gente conclui com isso? Por que eu estou falando isso? Porque observa que esse nosso problema 3. A reta passa por um ponto e pelo ponto médio de BC. Escreva a equação geral reduzida. Qual forma você vai querer encontrar a sua equação? Você não vai fazer essa conta duas vezes, né? Você não vai fazer a equação geral usando o determinante e depois a equação reduzida fazendo um sistema ou a partir do coeficiente angular, né? Você não vai fazer isso duas vezes. Você escolhe uma maneira para você resolver e aí chegou. Se você escolher a maneira de encontrar a equação geral primeiro, chegou na equação geral, transforma para reduzida. Ah, se você escolheu fazer pela equação reduzida, chegou na reduzida, transforma na geral. E tá tudo certo. Beleza, pessoal? Como que você vai fazer então, Wagner? Eu vou fazer pela equação reduzida, tá? Primeiro eu tenho que saber quais são os pontos da reta. A reta S, ela passa pelo ponto A e pelo ponto médio de BC. Mas o médio de BC eu não sei ainda. Mas ponto médio, eu já ensinei você a calcular na aula anterior, tá certo? Então, é isso que nós vamos fazer, né? Vamos calcular esse ponto médio de BC. Basta você fazer a média, né? Então vai ser 0 menos 3 sobre 2, vírgula. Aqui, menos 1 mais 2, menos 1 mais 2 sobre 2. Então, eu pego x com x, 0 mais menos... Opa, botei mais 3, é menos 3, né? Viu como é que é bom a gente conferir? Então, aqui é 0 menos 3, que é mais menos 3, né? E depois pega aqui, ó, menos 1 mais 2. Menos 1 mais 2, né, sobre 2. Quem é esse ponto médio, então? Meu ponto médio é menos 3 meios no x, menos 1 mais 2, 1 meio no y. Maravilha. Então, eu sei agora que a minha reta, ela passa pelo ponto A, que é 2 menos 1, né? E pelo ponto B, pelo ponto médio de BC, que eu chamei de ponto M, né? Que a gente acabou de encontrar, que é menos 3 meios e meio. Então, vou botar aqui 2... Ah, nem vou botar aqui isso aqui, 2 menos 1, né? Deixa eu ver se ficou lá um pouquinho. 2 menos 1 e o médio de BC. E aí, pessoal, é só a gente escolher qual das duas formas nós queremos fazer. Eu vou fazer pelo coeficiente angular. M é igual delta y, né? Então vai ser meio menos menos 1, meio menos menos 1, e menos 3 meios, que é o x, né? Menos 3 meios, menos 2 do A, que é o x do A. Então, meu coeficiente angular, ele é meio mais 1, né? Meio mais 1.
E aqui, menos 3 meios menos 2. Como é que faz a conta? 2 vezes 2, 4, menos 3. Né? Então é menos 3 menos 4, menos 7 meios. E esse coeficiente angular aqui, ele é meio mais 1, ou seja, isso aqui dá 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Então você tem 3 meios divididos por 7 meios. Isso aqui é o quê? Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Olha que maravilha. Tchau, tchau. Então, meu coeficiente angular, ele é 3 sétimos. Caramba, Wagner, que número feio. Não tem problema nenhum nisso, né? O coeficiente angular é 3 sétimos e está tudo certo com isso. Beleza, pessoal? Beleza. Descobri o coeficiente angular, só fazer agora a minha equação fundamental. Vou até lembrar para você aqui, ó, y menos y0, m, x menos x0. Tá certo? E aí, só substituir. Que ponto que você vai usar, Wagner? Esse ponto M aqui ou esse ponto A? É claro que é o ponto A que é muito mais fácil, né? Olha lá. Ponto A é 2 menos 1. Então, vai lá. Y menos 1 igual a M, que vale quanto? 3 sétimos. X menos 2. Beleza? E agora, Wagner, o que faz? Desenvolve isso aqui, vai descobrir tanto a equação geral quanto a reduzida. Esse 7 está no denominador, vai para o lado de lá, multiplicando. Então vai ficar 7y, menos 1 dá mais 1, vezes 7 dá mais 7. E aqui, distributivo, distribui, beleza? 3 vezes x, 3x, 3 vezes menos 2, menos 6. E aí, ó, aqui eu já tiro minha equação geral rapidinho. Vou passar o 7y para cá, vai ficar 3x menos 7y, menos 6, menos 7, igual a 0. Acompanhou comigo? Ó. Mais 7 virou menos 7, 7y virou menos 7y. Estava todo mundo do lado direito, só que eu escrevi com a igualdade a 0. E aí ficou 3x menos 7y menos 13 igual a 0. E essa é a minha equação quê? Geral. Geral. Beleza. Então essa aqui é a minha equação geral. É só a equação geral que eu quero? Não. O exercício pede a equação geral e a reduzida. Mas, poxa, encontrar a reduzida tendo a equação geral é a coisa mais linda e simples do mundo, né, pessoal? É a coisa mais linda e simples do mundo. Basta fazer o quê que eu ensinei agora há pouco? Isso mesmo, só isolar, né? Isola o y. Então vai ficar 7y igual a 3x menos 13. O y vai para lá dividindo. Y igual a 3 sétimos de x menos 13 sétimos. E essa é a minha equação aqui, reduzida. Beleza? Ah, coisa linda. Tá certo, pessoal. Então, com isso, nós fechamos aqui o nosso número 3. Show de bola!